Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e este é mais um encontro para darmos continuidade ao estudo da obra 50 anos depois, ditada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E que para que possamos ter uma ambiência adequada ao estudo, vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, também ditado pelo Espírito Emmanuel e pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E a mensagem que leremos hoje é de número 13, intitulada Boas Obras. O versículo destacado por Emmanuel traz-nos as palavras de Jesus, narradas por Mateus, capítulo 5, versículo 16. Então, iremos até o Sermão da Montanha, não é? E as palavras de Jesus foram as seguintes: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E vamos ver então agora as considerações trazidas por Emmanuel sobre as palavras de Jesus. Brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre, e muitas vezes julgamo-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais. E suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. E somente aperfeiçoando os nossos sentimentos conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz, em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, o anjo guardião de cada um de nós, agradecemos a presença neste encontro de mais um estudo da obra 50 anos depois. Que possamos compreender e aprender tudo aquilo que iremos ler na obra no dia de hoje. Pedimos a presença para brilhantar o nosso estudo e que nosso anjo guardião nos ajude a ampliar o nosso entendimento, ouvindo-lhes os conselhos e a sua inspiração. Sê conosco, todos vós,
nesta noite de estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, vamos dar início ao nosso estudo, fazendo aquele costumaz pequeno retrocesso para nos situarmos na história. Então, nós estávamos no estudo da semana passada, pudemos ver o momento em que os 22 cristãos são levados ao centro da arena para o sacrifício, incluídos ali Nestório e seu filho Ciro. Nós podemos ler a letra do cântico, né, que foi entoado enquanto os condenados eram levados ao centro da arena. Uma belíssima apresentação, uma letra linda, né, que traz muito sentimento e que nos fez pensar, né, como deve ter sido emocionante o momento, porque com a música, né, com a melodia, deve ter ficado mais lindo ainda do que somente declamado, como nós fizemos. Mas, a ponto de ter feito com que fosse ordenado que os atabaques, todos os instrumentos, né, que eles tinham à mão, os romanos tinham à mão, naquela celebração, eles pediam para tocassem mais alto para abafar justamente a beleza daquele momento, né? Depois vimos Lívia recebendo, o espírito Lívia, recebendo Nestório na espiritualidade. E lembrando, então, que Lívia foi, na última encarnação dela, foi esposa de Públio Lentulus, a reencarnação, né, em Nestório. Vimos também Célia e o avô, que nem o Lúcio, em casa, onde Célia, ao entardecer, porque ela sabia que a última atividade, né, do festejo seria o martírio, né, dos cristãos. Então, ao entardecer, ela viu pombas brancas saírem em revoada e entendeu ali que o martírio havia chegado a termo. Comentou com a avó aquilo, né? Depois, então, dessa forma, encerramos o fim, né? Encerramos a primeira parte do romance. Chegamos ao fim da primeira parte do romance e começamos a ler a segunda parte, o primeiro capítulo, com o título A Morte de Quinéio Lúcius. Vimos ali o retorno de Silano, né, seu filho adotivo, que chegou, que pediu uma licença para que pudesse vir visitar o pai, e então solicita a ele que interceda, né, que use de seus atributos, né, de suas influências, né, não atributos, mas de suas influências, para permitir com que ele não precise retornar, né, nas Galhas para reencontrar o comandante dele, que é um homem muito cruel. Então, Quinéio Lúcio depois consegue com Fábio Cornélio, né, que ele permaneça em Roma, que não precise mais retornar ao trabalho. E vimos também o triste episódio, né, do assédio sofrido por Alba Lucínia, o assédio de Lólio Úrbico, que realmente vem se intensificando, e chegou no seu ápice, né? E sendo que neste episódio, Célia chega e vê a Téria por trás da cortina, escutando, né, a conversa, e ele estava falando alto, né? E então ela discretamente conseguiu afastar a Téria, né? E ao ouvir as últimas palavras de Lólio Úrbico,
ela se espantou com o silêncio da mãe, né? O silêncio de não retrucar, de não dizer nada aquelas coisas que ele disse. Então, ela se preocupou, né? Se questionou o que estaria acontecendo, mas não queria julgar a mãe. E para que serenasse seu coração, ao invés de entrar e fazer algum tipo de cena, ela se retira para o quarto para orar, para apaziguar seu espírito e seu coração, para poder, então, pensar melhor. E foi aí que nós paramos, né? Fizemos a pausa no segundo parágrafo da página 143. Segundo parágrafo da página 153. Então, eu vou retornar um pedaço que leva à última frase, né? A frase que Célia escutou, né? E que, diante dela, fez o silêncio da mãe. Olha, o Urco disse assim: quebremos o círculo das convenções que nos separam, vivamos os anseios de nossas almas, sejamos felizes com a nossa união e o nosso amor. Então, agora, retomando, né, no segundo parágrafo da página 143, temos aqui: o silêncio da mãe a impressionara profundamente. Seria possível que ela amasse aquele homem? Teriam surgido divergências íntimas tão profundas entre seus pais para que uma hecatombe, né, uma destruição sentimental viesse desabar naquela casa, sempre bafejada de afeições tão puras? Não ouvir a palavra materna responder ao conquistador com a energia merecida. Aquele mutismo lhe apavorava o coração. Seria crível que as paixões do mundo houvessem dominado a genitora, tão digna e tão sincera, na ausência de seu pai? As mais dolorosas conjecturas lhe povoavam a mente superexcitada e dolorida. Todavia, fez o propósito íntimo de não deixar transparecer as suas dúvidas e inquietações. O coração de filha recusava-se a crer na falência materna, mas mesmo assim, raciocinava no seu fórum cristão que se Alba Lucínia prevaricasse algum dia, seria chegado o momento de, como filha, testemunhar-lhe o mais santificado amor, com as sublimes demonstrações de uma renúncia suprema. Então, vemos aqui, é claro, a superioridade moral de Célia, né? A compreensão dos ensinamentos de Jesus, né? Ela colocando em prática o Evangelho. Agasalhando essas disposições, seu espírito carinhoso sentiu-se confortado, relembrando os preciosos ensinamentos de Jesus. No entanto, a esposa de Ovídio, sem que a filha chegasse a ouvir-lhe as palavras indignadas, depois de longa pausa, revidara com energia: Senhor, tenho tolerado sempre os vossos insultos com resignação e caridade, não somente pelos laços que vos ligam a meu pai, como pela expressão de cordialidade entre vós e meu esposo, mas a paciência também tem os seus limites. Então, essa indignação, essas coisas que Alba Lucínia começou a dizer para Loriur, que infelizmente não foram escutadas por Célia, né? Isso teria dirimido as dúvidas, né? E ela continuou aqui, Alba Lucínia: onde a vossa dignidade de patrício adquiriu tão baixo nível, inconcebível, no mais vis malfeitores do esquilino? Lá, no ambiente provinciano, nunca supus que, em Roma, os homens de governo se valessem de suas prerrogativas para humilhar mulheres indefesas com a hediondez das paixões inconfessáveis. Não vos envergonhais da vossa conduta, tentando nodoar a reputação de uma casa honesta e de uma mulher que se honra em cultivar as mais elevadas virtudes domésticas? Em que condições tentais esse crime inaudito, esse crime assombroso,
Vossas incríveis declarações, na ausência de meu marido, valem por vergonhosa traição e a mais torpe das covardias. Atentai bem para o vosso procedimento inacreditável. As portas acolhedoras desta casa, que se abriram constantemente para vos receber como amigo, estão abertas para vos expulsar como a um monstro. Das faces incendidas, Alba Lucínia manifestava o seu ânimo resoluto, em tão angustiadas circunstâncias. Indignada, apontava a porta ao conquistador, convidando-o a retirar-se. Senhora, é assim que se recebe uma afeição sincera? Resmungou Lólio Úrbico em voz surda. Não conheço, respondeu Alba Lucínia, né? Não conheço o código da prevaricação e nunca pude compreender a amizade pelo caminho da injúria, esclareceu a nobre senhora com o heroísmo da sua energia feminina. Então, vemos aqui Alba fazendo alusão, né, à questão que ele ocupava um cargo público, né? E a prevaricação era um crime, né? Ela faz alusão a esse crime, o crime de prevaricação, que é quando um funcionário público usa de seu cargo, né, para um interesse pessoal. Então, ela faz essa alusão aqui. Ouvindo-a e percebendo-lhe a virtude indomável, né, não teve como ele não se render a isso, né? O prefeito dos pretorianos abriu a porta para retirar-se, exclamando, colérico: há de ouvir-me com mais benevolência noutra ocasião. Tenho paciência inesgotável. E saiu precipitadamente para as sombras da noite, que já se havia fechado sobre o céu pardacento. Vendo-se só, a Patrícia deu expansão às lágrimas amargas que se lhe represavam no íntimo. A saudade do marido, as preocupações morais, os insultos do conquistador impiedoso, a falta de um coração amigo que lhe pudesse recolher e compartilhar as amarguras, tudo contribuía para adensar as nuvens que lhe toldavam o raciocínio. Inutilmente buscou a filha consolá-la em suas angustiosas inquietações. 3 dias passaram amargurados e tristes. Célia podia apenas avaliar a angústia materna, mas não conseguia estabelecer a causa dos seus pesares, sentindo-se ainda atormentada e confusa com as declarações do prefeito. Abstraindo-se, no entanto, de qualquer pensamento que pudesse diminuir a dignidade materna, buscou esquecer o assunto, multiplicando os testemunhos carinhosos. Ela estava aqui honrando a mãe. Ela foi incapaz de chegar e fazer um comentário em relação ao que ela escutou, né? Simplesmente redobrou o carinho, redobrou sua atenção, a mãe querida. Alba Lucínia, a seu turno, ponderava com amargura a nefasta influência que Lólio Úrbico e sua mulher exerciam nos destinos de sua família, rogando com fervor aos deuses lares compaixão e misericórdia. A situação prosseguia com as mesmas características dolorosas, quando um dia o velho servo Belisário, pessoa da confiança de Quinéio Lúcio e de seus familiares, veio avisar que o estado de saúde do ancião se agravara inesperadamente. Márcia lhe dava ciência do fato, esperando fossem o Aventino com a urgência possível. Lembrando aqui, Márcia, não é? A filha de Quinéio Lúcio, a filha mais velha. Dentro de 1 hora, a liteira de Ovídio estava a caminho. Em pouco tempo, Célia e sua mãe defrontavam o bondoso velhinho, que as recebeu com um largo sorriso, não obstante o visível abatimento orgânico. A cabeça encanecida, né, a cabeça branca, repousava nos travesseiros, de onde não se podia mais erguer,
mas as mãos enrugadas e alvas acariciavam a nora e a neta com inexcedível ternura. Alba Lucínia notou-lhe o esgotamento geral, surpreendendo-se com seu aspecto. A fulguração estranha dos olhos dava ensejo às mais tristes perspectivas. As primeiras perguntas respondeu o enfermo com serenidade e lucidez. Nada houve que justificasse tantos temores de Márcia. Acredito que amanhã mesmo terei recuperado o ritmo normal da vida. O médico já veio e providenciou o necessário e oportuno. E notando o profundo abatimento da esposa de Ovídio, acrescentou: que é isso, minha filha? Vens atender um doente mais enferma e abatida que ele próprio? Tua fraqueza dá-me cuidados. Tens os olhos fundos e as faces descoradas e tristes. A esse tempo, percebendo que o avô desejava dirigir-se mais particularmente à sua mãe, Célia retirou-se para junto de Márcia, que lhe confiava suas apreensões sobre o estado de saúde do venerável ancião. Alba Lucínia, sentando-se à beira do leito, beijou a destra do enfermo com amor e enternecimento. Queria desculpar-se da impressão que lhe causara, pretextar uma enxaqueca ou alegar outro motivo banal com que pudesse justificar o seu abatimento, mas soberana tristeza apoderara-se do seu espírito. Além de todos os pesares, algo lhe segredava ao coração que o velho sogro, amado como um pai, estava a partir para as névoas do túmulo. Diante dessa dolorosa perspectiva, seus olhos o contemplavam com a ternura piedosa do seu coração feminino. Em vão procurou um pretexto, no íntimo, para não incomodá-lo com as suas realidades amargas, e, todavia, o olhar estranho e fulgurante de Quinéia Lúcius parecia perscrutar a verdade em si mesma. Calas-te, filha, murmurou ele, depois de esperar por minutos a resposta às carinhosas interpelações. Alguém chegou a ferir-te o coração afetuoso e desvelado? Teu silêncio dá-me a entender uma dor moral muito grande. Sentindo que o enfermo lhe identificara o angustioso estado da alma, Alba Lucínia deixou rolar uma lágrima, filha do seu coração dilacerado. Meu pai, não vos preocupeis comigo, nem vos assuste esta lágrima. Sinto-me presa dos mais estranhos e torturantes pensamentos. A ausência de Ovídio, os problemas do lar e agora a vossa saúde abalada constituem para mim um complexo de pensamentos amargos e indefiníveis. Mas os deuses hão de apiedar-se da nossa situação, protegendo Ovídio e restituindo-vos a saúde preciosa. Sim, filha, mas não é só isso que te acabrunha, retrucou Quinéia Lúcius com seu olhar sereno e percussiente. Outras mágoas te constringem o coração. Há muito venho meditando no contraste da vida que levavas na província com a que experimentas aqui, no báratro das nossas convenções sociais. Teu espírito sensível, por certo, vem ferindo-se nos espinhos das estradas ásperas de nossos tempos de decadência e contrastes dolorosos. E como se a sua análise sondasse mais fundo, acrescentou. Sinto ainda que determinadas pessoas do nosso círculo social hão dilacerado teu coração profundamente. Não é verdade? Fixando-lhe os olhos calmos e luminosos, cuja transparência não admitia subterfúgios, a esposa de Ovídio replicou com um suspiro de angústia. Sim, meu pai, não vos iludis, contudo, espero que confies em mim, pois dentro da grandeza dos nossos códigos familiares saberei cumprir os deveres de esposa e mãe, acima de quaisquer circunstâncias. O venerável patrício meditou longamente, como se buscasse no íntimo uma solução para o consolo da nora, sempre considerada como filha extremosa e digna.
Em seguida, como se houvera escutado as vozes silenciosas do próprio coração, acrescentou: já ouviste dizer que temos várias vidas terrenas? Como, meu pai? Não compreendo. Sim, alguns filósofos mais antigos nos deixaram no mundo essas verdades consoladoras. Lutei contra elas desde os estudos da mocidade, fiel às nossas tradições mais respeitáveis. Contudo, a velhice e a enfermidade possuem também as suas grandes virtudes. As experiências humanas ensinaram-me que precisamos de várias existências para aprender a nos purificarmos. Agora que me encontro no limiar do sepulcro, as mais profundas meditações me visitam a mente. A questão das vidas sucessivas aclarou-se, com toda a beleza de suas prodigiosas consequências. A velhice faz-me sentir que o espírito não se modifica tão só com as lições ou com as lutas de um século, e a enfermidade me fez reconhecer no corpo uma vestimenta pobre que se desfaz com o tempo. Viveremos além-túmulo com as nossas impressões mais vivas e mais sinceras, e retornaremos à Terra para continuar as mesmas experiências em favor de nossa evolução espiritual. Percebendo que a nora lhe ouvia a palavra filosófica tomada de profunda surpresa, o venerando ancião acentuou: estas considerações, filha, vêm-me do íntimo para esclarecer-te que, apesar da decrepitude portadora da morte, tenho o espírito vivaz e repleto das mesmas disposições e esperanças. Sem a certeza da imortalidade, a vida terrestre seria uma comédia estúpida e dolorosa. Mas eu sei que, além do túmulo, outra vida floresce e novas possibilidades felicitarão o nosso ser. E é mesmo, né? É um comentário que nós sempre fazemos, né? Costumazmente, sobre essa questão, que a imortalidade, ela esclarece tudo, né? Ela faz tudo ficar fazendo sentido, e sem ela é uma comédia estúpida e dolorosa. A vida terrestre seria uma comédia estúpida e dolorosa. E Quinei Lúcius continua, então. Por essa razão, vibro com as tuas dores de agora. Crendo, porém, que no futuro a providência divina nos concederá novas experiências e caminhos novos. Os que hoje nos odeiam ou nos perseguem poderão ser convertidos ao bem com o nosso amor desvelado e compassivo. Quem sabe? Após esta vida, poderemos voltar resgatando os nossos corações para o céu e auxiliando a redenção dos inimigos. Tenhamos fé, piedade e esperança, considerando que o tempo deve ser para nós um patrimônio divino. De acordo com o elevado princípio das vidas múltiplas, os laços do sangue ensejam as mais sublimes possibilidades de transfundirmos a torpeza do ódio ou dos sentimentos inconfessáveis em algemas cariciosas de abnegação e de amor. Sem forças físicas para defender os filhos queridos das ciladas e perigos do mundo, guardo as minhas esperanças afetuosas para o porvir ainda longínquo, sem descrer da sabedoria que rege os trabalhos e provações da existência terrena. Então, nós temos aqui um Quinei Lúcius num momento de profunda inspiração. Dá para perceber que tipo de espírito o estava inspirando, né? Espíritos de luz, espíritos superiores, né? Para trazer tanto esclarecimento e tanta propriedade no dizer. E nós vamos, então, ver que essas palavras de Quinei Lúcius, elas tratam da reencarnação.
claramente, né, sobre a reencarnação. E nós vamos dar uma pausinha e vamos ao Livro dos Espíritos. E lá nós teríamos, das perguntas 166 a 170, as questões sobre reencarnação. Então, começamos na 166, Kardec perguntando aos espíritos superiores: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência, respondem os espíritos superiores. Então, aqui nós vamos seguir, né, sempre a pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos. E nós vamos ver como encaixa naquilo tudo que Ney Lúcio trouxe, né, que ele estava dizendo, explicando a Alba Lucínia. 166A. Como realiza ela essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Resposta: ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. 166b. A alma tem muitas existências corpóreas? Resposta: sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. 166c. Parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta: é evidente. 167. Qual é a finalidade da reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso quando se despojou de todas as suas impurezas. Não precisa mais das provas da vida corpórea. 169. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Resposta: não. Aquele que avança rapidamente poupa-se das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado, um espírito puro. Então, temos aqui, não é? Deste assunto que tratou Quinéio Lúcio com muita lucidez, Então, aqui vemos que o ritmo é dado por nós. O ritmo da nossa evolução, o ritmo da necessidade dos números de reencarnações é dado por nós, por nossas escolhas, porque fomos abençoados com o livre-arbítrio. Vamos continuar a nossa leitura. Quinéio Lúcio estava fatigado. As palavras sábias e inspiradas, né? Ele estava inspirado. Saíam-lhe da garganta com dificuldade indefinível, porque ele estava adoentado, né? Além disso, Alba Lucínia não lhe compreendeu as exortações, carinhosas e transcendentes. Eram muitas informações novas e para ela que não tinha essa crença, né? Ela não tinha essa fé. Ela adorava vários deuses, né? Como ela não conseguia compreender essa questão. Mas, com certeza, como sempre acontece, sempre tem um espírito de luz encaminhando alguém, um amigo, um parente, uma página de um livro, um comentário de alguém,
a nos jogar a semente. Fica lá. Um dia compreenderemos, né? Mostrando-se mais forte, em face das próprias amarguras, fez sentir ao ancião que o seu estado requeria repouso e deveria abster-se de esforços prolongados e inadequados ao momento. O sábio Patrício percebeu a incompreensão da nora, esboçando um sorriso carinhoso e resignado. Daí a momentos, a esposa de Ovídio confiava aos de casa suas impressões relativamente ao estado mental do enfermo, o que, conforme esclarecera Márcia, não era surpresa, desde que o generoso velhinho manifestara as suas simpatias pelas doutrinas cristãs. Somente Célia compreendeu a situação, correndo a consolá-lo. Com a sua ternura imensa, abraçou seu avô enquanto ele lhe advertiu. Sei porque assim me beijas e abraças. É pena que todos os nossos não possam compreender os princípios que nos esclarecem e consolam o coração. Aos outros, não deverei falar com a franqueza com que permutamos nossos pensamentos. A ti, portanto, cumpre-me confessar que meu corpo está vivendo as derradeiras horas. Daqui a pouco, terei partido para o mundo da verdade, onde cessam todos os convencionamentos humanos. Em vez de confiar-te a teus pais, confio os meus filhos ao teu coração. Aqui nessa citação, nessa frase, ele está mostrando aqui que ele reconhece a superioridade moral de Célia, né, perante os seus pais. Então, que ao invés ele, pelo fato dele estar partindo, ele pedir que os pais cuidem de seus netos, não. Ele está fazendo o caminho inverso. Ele está confiando a Célia os seus pais, porque ele reconhece a capacidade dela, né? Ele reconhece a sua superioridade. E ele continuou dizendo à neta: sinto que Ovídio e Lucínia experimentam muitas desditas no ambiente de Roma, do qual há muito se desabituaram. Sacrifica-te por eles, filhinha. Se sobrevierem situações difíceis, ama-os ainda mais. Tu, que me levaste ao Evangelho, deverás recordar que Jesus afirma-se como remédio dos enfermos e pecadores. Sua palavra misericordiosa, quer dizer, ele continuava aqui muito inspirado, né? Suas palavras sua palavra misericordiosa não vinha para os sãos, mas para os doentes, e as mãos para salvar as ovelhas tresmalhadas do seu aprisco divino. Não temas a renúncia ou o sacrifício de todos os bens do mundo. A dor é o preço sagrado de nossa redenção. Se Deus apiedar-se de minha indigência espiritual, virei do mistério do túmulo para te fortalecer com meu amor, se tanto for preciso. Então, ele fez aqui a alusão, né, que não vinha... Jesus afirmava-se como remédio dos enfermos e pecadores. Sua palavra misericordiosa não vinha para os sãos, mas para os doentes. E nós vamos encontrar essas palavras em Marcos, em Mateus e Lucas. Nós vamos colocar aqui para que possamos ler, né? Relembrar. Então, temos lá em Mateus: ele, porém, ouvindo, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Em Marcos, capítulo 2, versículo 17, Jesus, ouvindo isso, diz: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. E lá em Lucas, capítulo 5, versículo 31, em resposta, disse-lhe Jesus:
Os sãos não têm necessidade de médicos, mas os que estão doentes. Enquanto a neta lhe ouvia a palavra, altamente emocionada, mas serena em sua fé, o venerando Patrício continuava depois de longa pausa. Desde ontem, sinto que vou penetrando em uma vida nova e diferente. Ouço vozes que me chamam ao longe. Deixa eu remover aqui. E seres luminosos e imperceptíveis para os outros me cercam o leito desolados. Então, isso é muito comum, né? Não precisa, a gente não precisa ouvir isso de um espírita no leito de morte, né? É comum as pessoas verem aqueles que os precederam ao retorno na pátria espiritual, né? E acho que muitos têm histórias semelhantes para contar. E aqui ele está tendo essa experiência, contando que ele tem essa experiência, né? Presinto que o corpo não tardará a cair na agonia, mas antes disso quero dizer-te que estará sempre no coração do avôzinho, seja onde e como for. Sua palavra tornava-se morosa e arquejante. A jovem, porém, compreendendo a situação do querido enfermo, amparou-lhe a cabeça alva de neve, com mais cuidado e mais ternura. Célia, murmurou com dificuldade, todos os meus desejos referentes à vida material estão expressos em carta a Elvídio. No cofre de minhas lembranças, minha consciência de pecador está em preces e sei que Jesus não desprezará minhas súplicas, mas desejaria recitasses a oração do Senhor nesta hora extrema. Seus lábios moviam-se ainda como se a queda súbita das energias impedisse a elocução. Mas a neta, alma temperada na fé ardente e nas grandes emoções das angústias terrestres, compreendeu o olhar calmo e profundo do agonizante e começou a murmurar, retendo as próprias lágrimas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Tranquilamente terminou como se as suas palavras houvessem alcançado o paraíso. O ancião fixou nela o olhar carinhoso, como se no silêncio da hora extrema houvesse concentrado na sua afeição os derradeiros pensamentos. Cheia de cuidados, Célia ajeitou-lhe os travesseiros depois de um beijo molhado de pranto, dirigindo-se em seguida ao interior, onde cientificou sua mãe do que ocorria. Quinéio Lúcio havia caído em abatimento profundo. A dispneia, aqui temos a nota da editora, dificuldade de respirar, caracterizada por respiração rápida e curta, geralmente associada à doença cardíaca ou pulmonar. A dispneia implacável interceptava-lhe de toda a palavra e ele entrou em agonia lenta que devia durar mais de 70 horas. De nada valeram os recursos médicos do tempo com as suas fricções e beberagens. O moribundo perdia o tônus vital aos poucos, em meio das mais dolorosas aflições. As lágrimas de Márcia e Publícia misturaram-se à de Alba Lucínia e filha, ante os rudes padecimentos do velhinho adorado. Um servo foi expedido a toda pressa para Capua, requisitando a presença de Caio Fabrícios e sua mulher, Elvídia, que poderiam talvez chegar a Roma para as derradeiras homenagens. Na manhã do terceiro dia de agonia dolorosa, como só ia acontecer, como costuma acontecer,
Com as pessoas de idade avançada, Célia percebeu que o avô estava nas derradeiras impressões da existência terrestre. A respiração era quase imperceptível, um frio intenso começava a invadir-lhe os pés e as mãos. Todos os familiares compreenderam que chegara o instante supremo. Márcia, nas suas expressões de amargura resignada, sentou-se junto do venerando genitor, aconchegando-lhe a cabeça entre os joelhos, carinhosa, enquanto Célia lhe segurou as mãos frias e enrugadas. Com a alma em prece fervorosa, suplicando a Jesus recebesse o avô na luz de sua misericórdia, a jovem cristã, no êxtase da sua fé, sentiu que a câmara espaçosa se enchia de claridades estranhas e indefiníveis. Figurou-se-lhe divisar seres luminosos, aéreos, a cruzarem a alcova em todas as direções. Por vezes, chegava-lhes fixar os traços fisionômicos, embora não os identificasse, surpreendendo-se com a visão de túnicas alvinitentes, semelhantes a largos peplos de neve translúcida. Todavia, entre aqueles seres radiosos, entreviu alguém que lhe era conhecido. Era Nestório, que a confortava com um afetuoso sorriso. Compreendeu, então, que os bens-amados que nos precedem no túmulo vêm dar as boas-vindas aos que atingiram o último dia na terra. Naquele minuto luminoso, seu coração enchia-se de carinhoso júbilo e de radiosas esperanças. Desejou falar ao vulto de Nestório, perguntando-lhe por Ciro, mas absteve-se de pronunciar qualquer palavra, receosa de que sua abençoada visão se desfizesse. Contudo, como se os pensamentos mais íntimos fossem ouvidos pelo amigo desencarnado, percebeu que o ex-escravo lhe falava, ouvindo a sua voz estranhamente, como se o fenômeno obedecesse a um novo meio de audição intracerebral, a comunicação pelo pensamento. Filha, parecia-lhe dizer o espírito Nestório afetuosamente. Ciro já veio e vê-lo-ás breve. Reencarnou. Já veio. Acalma o coração e guarda a tua fé sem desdenhar o sacrifício. Adeus. Junto de alguns amigos desvelados, aqui viemos buscar o coração de um justo. Com os olhos marejados de pranto, a filha de Ovídio notou que Nestório abraçava-se ao moribundo, enquanto uma força invencível arrancava do êxtase, fazendo-a voltar à vida comum. Como se houvera chegado de outro plano, ouviu que Márcia e sua mãe choravam e certificou-se de que o moribundo deixara escapar o último suspiro. Quineu Lúcio, com a consciência edificada nos largos padecimentos de uma longa vida, partira ao amanhecer, quando o maravilhoso sol romano começava a dourar as eminências do Aventino com os primeiros beijos da aurora. Então, um luto pesado se abateu sobre o palácio, que por tantos anos havia servido de ninho aos seus grandes sentimentos. Durante 8 dias, seus despojos ficaram expostos à visitação pública, na qual se confundiam nobres e plebeus, por lhe trazerem todos um pensamento agradecido. A notícia do infausto acontecimento foi mandada a Elvídio pelo correio do próprio imperador, enquanto Caio e a esposa chegaram da Campânia, a fim de assistir às derradeiras homenagens ao morto ilustre e querido. Quineu Lúcio não tivera o conforto da presença de Ovídio, mas Fábio Cornélio fez questão de tomar todas as providências para que não lhe faltassem as honras do Estado. Assim, o venerando patrício, justamente conhecido e estimado por suas virtudes morais e cívicas, antes de baixar ao túmulo, recebeu as homenagens da cidade em peso.
Então, o capítulo encerra-se, né, com as homenagens dadas a este nobre senhor. E então ficou claro aqui como ele era merecedor do suporte da espiritualidade. Vamos então entrar no segundo capítulo, intitulado Calúnia e Sacrifício. Nós temos ainda alguns minutos, então vamos seguir na leitura. Euvídio Lúcio encontrava-se entre a Tessália e a Beócia, na Grécia, quando lhe chegou a notícia do falecimento do pai. Inútil cogitar de uma visita a Roma, com o fim de confortar o coração desolado dos seus, não somente porque muitos dias já se haviam passado, como também devido aos seus labores intensos no cargo a ele confiado pelos caprichos do imperador. Entre os mármores e as preciosidades da antiga Fócida, também Grécia, em cujas ruínas era obrigado a utilizar os seus talentos na escolha de material aproveitável às obras de Tibur, sentiu no coração um vácuo imenso. O genitor era para ele um amparo e um símbolo. Aquela morte deixava-lhe na alma uma saudade imorredora. Os longos meses de separação do ambiente doméstico decorriam pesadamente. Debalde, em vão, atirava-se ao trabalho para fugir ao desalento que assiduamente lhe invadia o coração. Embora a comitiva imperial permanecesse em Atenas, junto de Adriano, ele nunca estava livre das convenções sociais e políticas no ambiente de suas atividades diuturnas. Sobretudo, Cláudia Sabina nunca o abandonava na faina do esforço comum, cooperando na sua tarefa com decisão e com êxito, reconquistando-lhe a simpatia e a amizade de outros tempos. Euvídio Lúcio, porém, se lhe admirava a capacidade de trabalho, não poderia transigir no tocante aos sagrados deveres conjugais, guardando a imagem da esposa no santuário de suas lembranças mais queridas, com lealdade e veneração. Recebia as suas cartas afetuosas e confiantes, como um estímulo indispensável aos seus feitos, e acariciava a esperança de regressar a Roma em breve tempo, como alguém que aguardasse ansioso o dia de paz e liberdade. Desde muito, porém, o generoso Patrício trazia o íntimo pleno de preocupações e de sombras. A esposa de Lólio Úrbico, modificando os processos de sedução, quer dizer, ela estava usando de uma nova tática, já que aquela tão direta não surtiu efeito. Apresentava-se agora, aos seus olhos, como amiga devotada e fiel, irmã dos seus ideais e de suas preocupações. No fundo, a antiga plebeia conservava a paixão desvairada de sempre, acompanhada dos mesmos propósitos de vingança para com Alba Lucínia, que ela transformou em rival. Alba Lucínia era sua rival, considerada por ela como usurpadora de sua aventura. O tribuno, entretanto, observando-lhe as dedicações reiteradas e aparentemente sinceras, começou a acreditar no seu desinteresse, verificando a confortadora transformação dos sentimentos, transformação que era fruto apenas de sua profunda capacidade para o artificialismo. Cláudia Sabina, contudo, continuava a querê-lo desvairadamente. O constante adiamento de suas esperanças represava-lhe a paixão com mais violência. No íntimo, experimentava os padecimentos de uma leoa ferida, mas é verdade que a cada investida do seu afeto, Euvídio lhe fazia perceber o caráter sagrado das obrigações matrimoniais de ambos, indiferente ao seu olhar ansioso e às suas aspirações inconfessáveis.
A mulher de Lólio Úrbico desejava ser amada, assim com tanta fidelidade e devotamento, mas os sentimentos grosseiros do coração não lhe deixavam perceber as vibrações mais nobres do espírito. Sabia tão somente que amava Elvídio Lúcio com todos os impulsos do seu temperamento lascivo. Para realizar os seus propósitos inconfessáveis, não recuaria. Odiava Álvaro Cínea e não trepidaria em lhe impor a vingança mais cruel, desde que conseguisse voltar às delícias do antigo amor, feito de exclusividade e violência. Cláudia percebeu que o tribuno, apegado às concepções do dever, poderia ser vencido tão somente por uma dissimulação a toda prova, e por isso cercava Elvídio de atenções carinhosas e constantes dedicações. Quando acidentalmente se referia à esposa ausente, tinha o cuidado de elogiá-la, esforçando-se por colorir os conceitos com o melhor tom de sinceridade. Desse modo, o filho de Quinéio Lúcio se foi prendendo novamente na teia de encantos daquela mulher, concedendo-lhe uma atenção indevida, sensibilizado nas fibras mais íntimas do coração, embora nunca chegasse a olvidar as suas obrigações mais sagradas. Cláudia Sabina, contudo, afagava novas esperanças. Aos seus olhos, bastaria afastar do caminho a figura incômoda de Alba Lucínia para assegurar a sua bastarda felicidade. E aqui, então, nós vamos fazer a nossa pausa e deixaremos a continuação deste momento, né, desse relato, para o nosso próximo estudo. Vamos orar? Amado Mestre, agradecemos a oportunidade de estudo, onde trouxemos tanto aprendizado, com a figura e as atitudes de Célia, com a forma de ver o mundo com os olhos do Evangelho de Jesus. Que nós possamos aprender com ela, para transformar os nossos dias em dias de proveito e de crescimento. Sê conosco, Senhor, abençoe os nossos lares, os dias que temos pela frente até o nosso próximo encontro de estudo. Que possamos continuar progredindo e agindo na nossa vida diária com mais amor, com mais paciência, com abnegação e resignação. Que assim possa ser, com a graça de nosso Pai Celestial. Então, ficamos aqui, amigos queridos. Nos veremos novamente aqui no canal Videira Espírita na próxima semana, para dar continuidade, né, a esse estudo da obra 50 anos depois. Até lá, muita paz.